Olá amigos do canal Futebola, estamos de volta aqui com a programação da Loteca com palpites em seu concurso de número 1132. Infelizmente, não sei porque hoje mais uma vez minha câmera não quis pegar, mas isso aí não vai nos impedir de fazer o vídeo. Como eu disse no concurso de 1131, dessa vez a gente preparou um bolão. Eu me reuni aí com 9 amigos e a gente resolveu fazer uma aposta, não é uma aposta máxima, porque a gente estudou e a gente concluiu que seria melhor fazer uma aposta com 2 triplos e 6 duplos no valor de R$ 864. Acabou aí que a gente ia reunir até mais pessoas, mas a gente achou por bem ficar apenas entre os 9 mesmo. Para caso dê boa, a gente divide igualmente entre os 9. E antes de ir para o vídeo em si, só para ilustrar, cada um dos 9 entrou com R$ 96, né? Acabou que não é um valor tão alto assim. De vez em quando, uma vez por mês, dá pra gente fazer esse tipo de jogo, porque realmente aumenta e muito as chances. E é isso aí, pessoal. A aposta de hoje aí é uma aposta com 2 triplos e 6 duplos no valor de R$ 864. Bora! Jogo 1, Palmeiras e Bahia pelo Brasileirão lá no Arenas Parque. Domingo às 18h30. O Palmeiras, todo mundo sabe aí da capacidade que tem a equipe do Palmeiras. Nos últimos 7 jogos conseguiu 6 vitórias, né? Só a derrota pro Fortaleza que saiu um pouco assim da curva, lá no Castelão, perdendo por 3-0. Mas o Palmeiras aí vem muito forte. A equipe do Bahia também é uma equipe de G4, né? Dessa vez caiu para a 5ª posição. O Palmeiras está ali na 3ª posição com 26 e o Bahia está na 5ª posição com 24 após os jogos dessa quarta-feira. Tivemos aí o São Paulo vencendo mais uma. São Paulo finalmente aí entrou nos trilhos aí com a troca do seu técnico. E temos aí o Palmeiras aí, na minha opinião, como um amplo favorito para essa partida, até porque o Bahia, quando joga fora de casa, a equipe do Rogério Ceni não vem conseguindo desempenhar um bom futebol. Pode até ser que dê Bahia, mas ainda eu vou no favorito, na boa fase do Palmeiras. É claro que aqui eu vou fechar o meu primeiro duplo fechado no Palmeiras. No jogo 1. Jogo 2, Goiás e Chapecoense, dessa vez pela Série B do Brasileiro, lá no Riley Pinheiro, sábado, às 17h. O Goiás conseguiu importante vitória aí no seu último compromisso pela Série B. Voltou a vencer, ainda não conseguiu entrar no G4, se encontra na 5ª posição com 21 pontos, mas foi uma excelente vitória que o Goiás teve para cima do América Mineiro, né? Venceu o líder até então e dessa vez aí tenta mais uma vitória, dessa vez sim, para voltar dentro do G4. Pega aí a equipe da Chapecoense, que está na 16ª posição com 14 pontos. Quem não se lembra que lá no início do campeonato, nas 2 primeiras rodadas, a Chapecoense chegou a liderar com 6 pontos. Eu falei, olha, esse time da Chapecoense não fez um bom catarinense. Tudo bem aí que o Lousa pegou a equipe, mas a equipe precisa de muitos ajustes. Não gostei do futebol da Chapecoense, mesmo nas 2 primeiras vitórias, e tá aí o resultado aí, né? 13 jogos, apenas 14 pontos até aqui e apenas 3 vitórias. Situação difícil essa da equipe da Chapecoense. E nesse jogo aqui, a gente estudou bastante aí com os outros 8 meninos, e a gente decidiu que é para ir no seco na equipe do Goiás no jogo 2. Jogo 3, Flamengo e Cuiabá, também pela Série A do Brasileiro, sábado às 21h lá no Maracanã. O Flamengo, meu amigo, o Flamengo aí detonou ontem a equipe do Atlético Mineiro por 4-2. O Atlético Mineiro de Milito aí, que vem muito mal no campeonato, meu amigo. A equipe do Atlético Mineiro caiu bastante, né? Nem parece sombra
da equipe que venceu o Sport pela Copa do Brasil por 2-0 na Arena MRV. Não sei o que foi que aconteceu com a equipe do Atlético. A impressão que eu tenho é que aconteceu algo de muito grave aí, internamente aí, com o elenco, com os jogadores. Realmente é algo inexplicável. 4-2 para a equipe do Flamengo. Já tinha tomado de 4 dentro de casa também para a equipe do Palmeiras. Não vem nada bem a equipe do Atlético Mineiro. Mas voltando aqui ao jogo 3 da Loteca, a gente vai falar agora de Flamengo e Cuiabá. O Flamengo que lidera aí com 30 pontos em 14 jogos, líder absoluto, enfrenta aí o Cuiabá que acabou sendo derrotado aí na noite de ontem, mesmo jogando dentro de casa para a equipe do Botafogo, né? Cuiabá aqui com a derrota agora continua aí com os 13 pontos na 15ª posição. E nesse jogo aqui, cara, o Cuiabá, todo mundo sabe, né? Joga bem quando joga fora de casa, pode sim aprontar para a equipe do Flamengo, não descarto. Mas a gente decidiu não jogar nenhum triplo nesse jogo, mas a gente vai queimar aqui o nosso segundo duplo. Duplo fechado no Flamengo, no jogo 3. Jogo 4, São Paulo e Bragantino pela Série A do Brasileirão, no Morumbi, sábado às 21 horas. O São Paulo, meu amigo, o São Paulo engrenou, o São Paulo venceu na noite de ontem, derrotou a forte equipe do Atlético Paranaense lá no Paraná por 2-1. Vem bem aí a equipe do São Paulo, com o resultado entra no G4 aí, grupo aí no qual pegará a fase de grupo da Libertadores, se conseguir arrastar essa posição até o fim do campeonato. Foi importante vitória e dessa vez aí vai para mais uma partida dentro de casa, frente à equipe do Bragantino, que também venceu na rodada, venceu com muita tranquilidade a equipe do Atlético Goianiense, fazendo um resultado aí tranquilo aí logo no começo da partida, 3-1 para a equipe do Red Bull Bragantino. E com essas vitórias de ambos, o São Paulo 24 pontos na 4ª posição e o Red Bull Bragantino foi para a 7ª posição com 22 pontos, vencendo, ultrapassa a equipe paulista lá do Morumbi. Situação difícil para o apostador, pois são equipes que vêm ascendente, duas boas equipes, duas bem treinadas equipes, e aqui a gente vai usar o nosso primeiro triplo no jogo 4 da Loteca. Jogo 5, Curitiba e Paysandu pela Série B do Brasileiro, lá no Couto Pereira, domingo às 11 da manhã. O Coxa Branca, meu amigo, o Coxa Branca, após aí um péssimo início de Série B, com troca de técnico, não é? Guto Ferreira aí foi trocado após um péssimo Paranaense, e sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, sair de competições importantes precocemente após o início bem ruim também na Série B. Até conseguiu uma vitória ali, né, meio assim no início do campeonato, mas o mau futebol acabou fazendo com que a direção da equipe do Curitiba o demitisse. Curitiba esse aí, que se encontra na Série B até na posição razoável, né, se encontra na 8ª posição com 19 pontos, a Série B que tá ali, todo mundo ali, que nem uma corda de caranguejo, todo mundo juntinho, e enfrenta aí dentro de casa com possibilidades finalmente de entrar no tão sonhado G4 aí, pegando a equipe do Paysandu, que tropeçou também na rodada, e com o tropeço do Paysandu frente à equipe do Operário, o Paysandu fica lá na 15ª posição com 16 pontos, você vê a diferença do Curitiba 8º para a equipe do Paysandu 15º, são apenas de 3 pontos, uma vitóriazinha, mas o Curitiba ainda continuará na frente, mesmo o Paysandu vencendo pelo número de vitórias. E nesse jogo aqui, jogo difícil, é um jogo que a gente reuniu e a gente resolveu queimar o nosso terceiro duplo fechado no Coxa, no jogo 5. Jogo 6, Cruzeiro e Corinthians, também pela Série A do Brasileirão, lá no Mineirão, domingo às 16 horas, horário tradicional da Série A. Cruzeiro vem fazendo uma senhora campanha de futebol, lembrando o Cabuloso aí que foi campeão brasileiro, aliás, bicampeão brasileiro, bicampeão também da Copa do Brasil, antes da fase ruim aí que a equipe passou.
e enfrenta dentro de casa aí com todas as possibilidades de vencer a equipe do Corinthians, que atravessa crise financeira, crise institucional, é uma crise generalizada aí, como eu sempre falo, o Corinthians, o Ceará e o Vasco parecem equipes que vivem eterna crise, é impressionante aí devido às suas péssimas diretorias. A equipe do Cruzeiro, bem no campeonato, se encontra na 8ª posição com 20 pontos, pega aí a equipe do Corinthians, que é a vice-lanterna com 9 pontos, e é ampla favorita. A gente se reuniu, a gente também estudou aí, cada um por WhatsApp aí no nosso grupo, e a gente decidiu que vai no seco nesse jogo, vai no seco na coluna 1 do Cruzeiro. Jogo 7, Fortaleza e Fluminense pela Série A do Brasileirão, lá no Castelão, domingo, também às 16 horas. O Leão do PC jogou ontem e acabou sendo derrotado aí para a equipe do Machão da Gama por 2-0 lá no Rio de Janeiro. Fortaleza, com essa derrota aí, perdeu a chance de subir posições, perdeu a chance de brigar realmente aí pelo G4 e até mesmo, quem sabe, né, tão sonhado título aí da Série A. Em 2021 chegou perto, chegou na 4ª posição, vem aí terminando até então dentro da primeira página da tabela. Fortaleza vem fazendo uma boa campanha, grande administração aí de Marcelo Paes, mas ontem acabou sendo derrotado pelo Vasco da Gama e deu estacionada, né? Se tivesse vencido aí, poderia ter fechado aí na 6ª posição dentro aí da pré-Libertadores, mas perdeu e pega aí o lanterna do campeonato, Fluminense que ainda não jogou na rodada, hein? Pode influenciar bastante o fator esse. Fluminense que joga aí logo mais com a equipe do Internacional do Rio de Janeiro. Fluminense aí que se encontra na 20ª posição com apenas 6 pontos ganhos. Cara, pode ser que o Fluminense tenha um início de arrancada aí nessa quinta-feira e consiga aí uma ratificação também em Fortaleza aí numa arrancada, mas eu particularmente não acredito. Fortaleza no Castelão é muito forte, ele abafa os seus adversários, geralmente consegue os 3 pontos. O Palmeiras, que vem em grande fase, aí sentiu na pele. Mas todo mundo sabe que o Fortaleza também, quando pega equipes da parte de baixo da tabela, ele costuma se engasgar. Então a gente conversou e estudou, e no jogo 7 a gente vai aí para mais um duplo aberto no jogo 7. Jogo 8, Juventude e Grêmio, também pela Série A do Brasileirão, lá no Alfredo Jaconi, domingo às 16 horas. O Juventude vem fazendo um bom campeonato brasileiro de futebol, né? O Juventude está ali na 13ª posição com 16 pontos. Juventude que ainda não jogou na rodada, né? Pega a equipe do Bahia lá em Salvador. Juventude que perdeu domingo passado diante da equipe do Fortaleza e vai fechar sua tour pelo Nordeste enfrentando aí a equipe do Bahia. Mas esse jogo da Loteca aí traz aí o Juventude jogando dentro de casa com a equipe do Grêmio. O Grêmio que na atualidade se encontra também na 18ª posição com 10 pontos, né? O Juventude aí 6 pontos à frente aí da equipe do Grêmio. O Grêmio também que jogará aí amanhã contra a equipe do Palmeiras lá no Rio Grande do Sul, no estádio Centenário, e vamos ver aí se o Grêmio consegue essa vitória aí frente à equipe do Palmeiras. Eu particularmente não acredito, até por isso a pressão deve vir maior aí quando ele enfrentar a equipe do Juventude lá no alto da Serra Gaúcha. Difícil, a gente estudou, se a gente fosse pegar as tradições, óbvio que era coluna do meio ou coluna 2 aqui na equipe do Grêmio, mas a maioria aí votou a favor de a gente ir no seco nesse jogo 8 e na coluna 1 no Juventude, jogo 8. Jogo 9, Ituano e Botafogo de São Paulo pela Série B do Brasileiro, lá no Novelli Júnior, domingo às 16 horas. O Ituano, meu amigo, o Ituano aí estudou a diretoria, resolveu manter o Valentim no cargo, mesmo após a derrota frente à equipe do Ceará por 4-2. Eles concluíram que a equipe vem jogando bem ofensivamente, que o problema da equipe é realmente no sistema defensivo. Ituano, que atualmente é o vice-lanterna da competição com 8 pontos, tenta aí finalmente mais uma reabilitação aí para quem sabe tentar mais uma vez sair fora do Z4. Ituano que enfrenta a equipe do Botafogo de São Paulo, que levou um gol do Sport no último lance praticamente,
na última rodada e acabou aí perdendo a sua 5ª vitória consecutiva, o que levaria ali bem próximo ao G4. Botafogo de São Paulo, a Pantera, que enfrentará o Galo de Itu jogando fora de casa, se encontra na 12ª posição com 17 pontos. E nesse jogo aqui da Loteca também a gente conversou bastante sobre ele e a gente decidiu também no seco, hein? A gente não decidiu inventar, a gente vai na coluna 2, na Pantera, no seco, no jogo 9. Jogo 10, Internacional e Vasco da Gama pela Série A do Brasileirão, lá no Beira-Rio, domingo às 18 horas. O Colorado, meu amigo, o Colorado que joga aí logo mais aí nessa quinta-feira, pega a equipe do Fluminense fora de casa. O Colorado esse que se encontra na 10ª posição com 18 pontos, tem tudo aí para dar uma alavancada aí na campanha, mas que aí no domingo enfrentará a equipe do Vasco da Gama, que vem de boa vitória frente à equipe do Fortaleza. O Vasco aí que se encontra na 14ª posição com 14 pontos, com a vitória de hoje. E no jogo 10 a gente também resolveu não inventar, a gente vai no seco, a gente vai no Colorado, coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, domingo às 18h30 pela Série A do Brasileirão, lá no Antônio Alcioli. O Dragão aí que na noite de ontem acabou sendo derrotado por equipe do Red Bull Bragantino por 3-1. O Dragão que não consegue de jeito maneira conseguir sair da zona de rebaixamento, isso é apenas por uma rodada, se não me engano, algumas rodadas atrás, mas tá ali na 17ª posição com 11 pontos e não consegue desgrudar dessa zona aí de rebaixamento. Frente à equipe do Atlético Paranaense, que foi derrotada aí também na noite de ontem para a equipe do São Paulo, mesmo jogando dentro de casa, mesmo dentro do seu alçapão, e com a derrota aí o Furacão ficou ali na 6ª posição com 22 pontos até a conclusão da rodada aí de logo mais. E nesse jogo aqui a gente conversou, a gente decidiu que é um jogo muito parelho. O Atlético Goianiense jogando dentro de casa é um time difícil. O Dragão pode aprontar para cima do Furacão. É um jogo que pode dar qualquer um dos 3 resultados. Então a gente decidiu aqui jogar o nosso último triplo no jogo 11. Jogo 12, Vitória e Criciúma pela Série A do Brasileirão, domingo às 18h30, lá no Barradão. O Vitória aí do técnico Thiago Carpini, aí, que acabou sendo derrotado na última rodada, mesmo jogando dentro de casa, entra aí em campo logo mais, enfrentando a equipe do Corinthians lá em São Paulo, um jogão de bola aí, promete ser um bom jogo de futebol. Mas aí no domingo enfrentará a equipe do Criciúma. Criciúma aí que venceu na rodada, Criciúma que vem surpreendendo aí, excelente trabalho aí do técnico Cláudio Tencati, impressionante mesmo, 12º colocado com 16 pontos, muita gente não dava nada para a equipe do Criciúma, o Tigre Cavoeiro do mercado que tem tudo aí para se manter na Série A, não venceu qualquer equipe, venceu a equipe do Cruzeiro, bem montadinho por 1-0 lá no Heriberto Rios. Criciúma, uma excelente vitória mesmo para a equipe do Cruzeiro, estacionando aí a equipe do Cruzeiro nos 20 pontos. Para esse jogo aí do domingo, meu amigo, é um jogo complicado, um jogo difícil, Vitória e Criciúma, times aí que disputam aí o brasileiro aí da Série A, grandes duelos aí, principalmente em 1995, né, grandes lembranças. 94 também ali naquela repescagem, fez bons duelos também. Mas a gente aqui vai usar aqui o nosso penúltimo duplo aberto no jogo 12. Jogo 13, Guarani Sport pela Série B do Brasileiro, domingo às 18h30 lá no Brinco de Ouro. Guarani, cara, né? O Guarani vem muito mal, o Guarani é o lanterna da Série B. É impressionante o que fizeram com a equipe do Guarani, 13 jogos, apenas 6 pontos e 1 vitória. Situação difícil aí, amargando a lanterna da Série B, enquanto o Sport está ali no limbo, ali, precisando vencer para entrar no G4. O Sport se encontra na 7ª posição com 20 pontos. E a equipe de Souza aí vai com tudo para tentar essa vitória. É um jogo para triplo, mas a gente não tem mais triplo.
A gente só tem mais um duplo e a gente vai usar aqui duplo fechado no esporte, no jogo 13. E por fim, meu amigo, fechando esse bolão, jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro versus Atlético Mineiro pela Série A do Brasileirão lá no Newton Santos, domingo às 20h30. O Fogão, meu amigo, o Fogão jogou ontem e venceu. Pois é, vitória do Fogo e 2-1 frente ao Dourado, frente ao Cuiabá, fora de casa. Pois é, grande vitória do Botafogo, resultado esse que o colocou aí na segunda posição do campeonato com 27 pontos. E enfrenta aí o Galo que vem se desmanchando no campeonato, impressionante. Péssimo trabalho do Melito até aqui, quem diria, hein? Quem diria? Pois é, meu amigo, técnico, né? Futebol não é receita de bolo não, hein? O Botafogo que venceu o Dourado na noite de ontem por 2-1, conseguindo uma importante vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A e que tem tudo aí para conseguir mais uma vitória também frente à equipe do Atlético Mineiro que se desmanchou no campeonato, como a gente acabou de falar. Atlético Mineiro com a derrota de ontem estacionou na 11ª posição com 18 pontos. E aqui, fechando o jogo 14, eu não vou inventar, a gente conversou e vai no seco na coluna 1 no Fogão. E foi isso, meus amigos do canal Futebol. Essa foi a programação da Loteca com palpites e seu concurso número 1132. Deixa aí o seu like para que o YouTube possa divulgar esse vídeo e não deixe eles lá no fundilho do YouTube. Se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito. Ative as notificações, que tem muita coisa boa por aí. Hoje é uma loteca diferente, loteca de bolão, eu e mais 8 aí, tentando aí biscoitar esse prêmio da loteca. Eu vou ficando por aqui, boa sorte a todos e até a próxima.